Sou a Tenente-Coronel Brittany Hawking, tenho 39 anos e passei minha carreira voando missões de combate para a Força Aérea dos Estados Unidos. Indicativo de chamada, Iron Widow. Por anos, apareci em todos os encontros de família, sorrindo por cima das piadas, deixando meu primo brilhar enquanto eu servia silenciosamente e mantinha a boca fechada. Mas quando ele zombou da minha carreira em um churrasco no quintal, bem na frente do pai dele, um Navy SEAL, finalmente coloquei um limite. O que aconteceu depois mudou tudo. Você já foi subestimado ou menosprezado por alguém que não fazia ideia de quem você realmente era? Se sim, compartilhe sua história nos comentários, porque você não está sozinho. Antes de contar como aquele dia se desenrolou, me diga de onde você está nos assistindo. E se você já precisou se defender depois de ser ignorado ou desvalorizado, clique em curtir e se inscreva para mais histórias reais sobre conquistar respeito e resgatar seu valor. O que aconteceu em seguida pode te surpreender. Cresci em uma família de classe média na Virgínia. Churrascos, aniversários, o mesmo quintal onde todos achavam que sabiam o que eu me tornaria. Meu primo Ryan era o menino dourado, barulhento, atlético, sempre no centro das atenções. O pai dele, comandante Jack Hawking, era um Navy SEAL, o tipo de homem que transmitia autoridade silenciosa. Eu o admirava quando criança e trabalhava duro para deixá-lo orgulhoso. Quando entrei para a Força Aérea, a maior parte da família achou que era apenas uma fase. Brincavam que eu era muito quieta, muito cuidadosa. Eu não os corrigia. Apenas estudava mais, voava mais horas e conquistei minhas asas. Aos 27 anos, já era capitã da Força Aérea, piloto com várias missões de destacamento concluídas, e um indicativo de chamada Iron Widow. Os encontros familiares nunca mudavam muito. Hambúrgueres, histórias e uma condescendência sutil daqueles que nunca saíram de casa. As provocações de Ryan costumavam passar despercebidas. Costumavam. O quintal era o mesmo todo verão, piso de tijolos vermelhos, a churrasqueira que meu pai tinha desde que eu tinha 10 anos. Crianças correndo pelo aspersor. Minha mãe colocava salada de batata e coleslaw em potes plásticos com tampas que nunca fechavam direito. Meu pai, engenheiro que passou 30 anos projetando sistemas para contratantes de defesa, ficava perto da churrasqueira com a cerveja na mão, assentindo para qualquer história que fosse contada. Eu sabia que ele tinha orgulho de mim. Mas não era do tipo que dizia em voz alta. Apenas apertava meu ombro quando eu voltava de licença e perguntava se eu estava me alimentando direito. A mãe de Ryan, Marianne, era irmã do meu pai. Tinha aquele sorriso de anfitriã permanente, do tipo que suaviza qualquer momento constrangedor e finge que está tudo bem, mesmo quando não está. Sempre me abraçava forte quando eu chegava e dizia: "Olha você toda crescida, parece que ainda tem 12 anos." Ela queria fazer o bem. Todos queriam. Mas Ryan havia se tornado alguém que eu não reconhecia. Quando criança, ele era divertido, imprudente do jeito que os meninos são quando se acham invencíveis. Subíamos em árvores, corríamos de bicicleta, jogávamos pedras no riacho atrás da casa dele. Ele admirava o pai do jeito que todas as crianças militares admiram, mas em algum momento, essa admiração se transformou em outra coisa. Começou a usar o legado do pai como se fosse uma jaqueta emprestada, grande demais, que nunca se ajustava direito. Quando eu me alistei, Ryan havia abandonado a faculdade comunitária e trabalhava em uma academia, treinando clientes e falando sobre disciplina como se tivesse inventado o conceito. Contava histórias nos jantares em família sobre superar a dor e ter força mental, e todos assentiam como se ele tivesse direito de falar sobre isso. Enquanto isso, eu estava na base aérea de Lackland, correndo até meus pulmões queimarem, aprendendo a pilotar aeronaves que valiam mais do que todas as casas do nosso quarteirão juntas. Eu não falava muito sobre isso, não porque tivesse vergonha, mas porque não precisava. O trabalho falava por si só. Quando voltei para casa após meu primeiro destacamento, meu uniforme ainda cheirava levemente a combustível de jato e poeira do deserto. Eu havia voado em missões de apoio aéreo próximo a partir do aeródromo de Brown, longas horas no cockpit, olhos atentos aos alvos, coordenando com unidades terrestres, garantindo que nosso pessoal voltasse para casa. Não era glamouroso. Era exaustivo, preciso, necessário. Ryan viu o uniforme e sorriu de lado. "Você parece cansada", disse. "O quê?" Travamento de papel no quartel-general. A sala ficou em silêncio.
O sorriso da minha mãe vacilou. Meu pai apoiou a cerveja na mesa com força demais. O comandante Hawking, que estava rindo de algo que um dos tios disse, olhou para mim. Sua expressão não mudou, mas percebi um brilho ali. Talvez respeito, talvez pedido de desculpas. Ele não corrigiu o filho. Eu dei uma risada e tentei disfarçar. Algo assim. Foi a primeira vez que percebi quão profunda era a desigualdade. Ryan precisava ser o durão, o quase militar, o respeitado por associação. E eu era apenas a garota quieta que pilotava aviões. Ninguém perguntava o que isso significava. Ninguém queria saber. Eu conquistei minhas asas aos 23 anos, após um ano de treinamento rigoroso que eliminou mais da metade da minha turma. A escola de voo não era sobre coragem, tratava-se de ser preciso, calmo sob pressão, capaz de tomar decisões em frações de segundo quando vidas estavam em jogo. Eu não era a melhor piloto da minha turma, mas era consistente. Não entrava em pânico. Não congelava. E quando os instrutores nos pressionavam, eu revidava. Meu indicativo de chamada veio mais tarde, durante meu segundo destacamento. Indicativos não são escolhidos, eles são dados pelo esquadrão, geralmente depois de você fazer algo memorável, às vezes embaraçoso, às vezes lendário. O meu veio depois de uma missão noturna na província de Elma, uma missão sobre a qual ainda não falo em encontros de família. Estávamos fornecendo apoio a uma equipe de reconhecimento dos SALS que havia sido encurralada em um vale. O corredor de extração estava sob fogo inimigo intenso, RPGs cruzando o céu. O helicóptero original de extração sofreu danos e teve que se retirar. A equipe ficou presa, sofrendo baixas, ficando sem munição. O comando corria atrás de opções. Eu circulava por cima em meu A-10 Vartog, com pouco combustível, já além do ponto em que deveria ter retornado à base. Meu ala, o capitão Drew Sanderson, tentava me convencer a voltar. Vido, estamos no bingo de combustível. Temos que ir. Olhei para as coordenadas, para as imagens térmicas da equipe abaixo, e tomei uma decisão. Negativo. Vou fazer um passe. Desci baixo, mais baixo do que a doutrina recomendava, e abri fogo contra a linha inimiga com tudo que tinha, canhões de 30 mm, precisão que vinha da memória muscular e de 1000 horas de treinamento. Limpei o corredor tempo suficiente para que o helicóptero de backup entrasse e os retirasse. Cada Seal voltou para casa. Quando pousei na base, minha aeronave havia sofrido alguns danos. Não o suficiente para me derrubar, mas o bastante para que a equipe de manutenção me lançasse um olhar dizendo que eu havia usado parte da sorte. Meu comandante de esquadrão não me repreendeu. Apenas acenou com a cabeça e se afastou. 2 dias depois, o indicativo de chamada se tornou oficial, Iron Vido, a piloto que não deixava ninguém para trás. O comandante Hawking conhecia essa história. Ele havia servido com alguns daqueles SALS e sabia o que significava voar em uma zona quente para resgatar uma equipe. Mas nunca contou para Ryan. E Ryan nunca perguntou. Ele continuava falando sobre disciplina, sobre força, sobre coisas que nunca tinha feito de verdade. Eu não guardava ressentimento. Pelo menos, não de verdade. Ressentimento consome energia, e eu estava ocupada demais voando, treinando, liderando. Mas percebi o padrão. Cada encontro familiar, cada feriado, cada churrasco no quintal, Ryan encontrava uma maneira de diminuir o que eu fazia. Nunca era hostil de forma explícita, apenas casual, desdenhoso. Ah, a Britney está em casa. Como vai o trabalho de escritório? Deve ser bom voar. E cada vez a família ria, desconfortável, mas sem intervir. Minha mãe mudava de assunto. Meu pai pigarreava. O comandante Hawking me olhava com aquela expressão indecifrável, e eu me perguntava se ele esperava que eu me defendesse ou se achava que eu não precisava. Eu me dizia que não importava. Tinha meu trabalho, meu esquadrão, o respeito de quem realmente entendia o que eu fazia. Isso deveria ser suficiente. E na maioria dos dias, era. Quanto mais velho Ryan ficava, mais ele se apoiava na sombra do pai. Gozava de disciplina militar que nunca havia conquistado e desconsiderava minha carreira como trabalho de escritório. Quando eu voltava de licença após um destacamento em Kandahar, ele sorria atravessando a mesa de jantar. Você parece cansada. O quê?
Travamento de papel no quartel-general. Eu dava risada mesmo quando a sala ficava em silêncio. O comandante Hawking me acenava com a cabeça, talvez respeito, talvez pedido de desculpas, mas não dizia nada. O desequilíbrio crescia. Cada evento familiar se tornava uma apresentação de baixo nível. Ryan, o herói civil barulhento, e eu, a profissional silenciosa, provavelmente apenas preenchendo planos de voo. Ninguém o corrigia. Eu não precisava de validação deles. Ou ao menos era o que me dizia. O lado bom de ser subestimada é que isso te dá espaço para agir. Pessoas que não te levam a sério não te observam tão de perto. Não fazem perguntas. Não percebem quando você mudou, cresceu, se tornou alguém que elas não reconheceriam se realmente olhassem. Tinha 29 anos quando voltei de Kandahar. Esse destacamento foi diferente, mais longo, mais difícil, mais complexo. Estávamos voando missões de apoio a operações terrestres, fornecendo apoio aéreo próximo a comboios, reconhecimento para equipes de operações especiais, cobertura de evacuação médica quando algo saía errado. Acumulei mais de 200 horas de combate em 6 meses. Meu comandante de esquadrão me indicou para uma horaria. Eu não falava sobre isso em casa. Ryan tinha 31 anos na época, ainda trabalhando na academia, ainda morando no mesmo apartamento que alugou depois de sair da casa dos pais. Tinha uma namorada aparentemente legal, mas que sempre parecia cansada quando aparecia nos encontros de família, como se já tivesse ouvido todas as histórias de Ryan 2 vezes. Naquele jantar em particular, minha tia Marianne havia feito lasanha. A casa cheirava a alho e molho de tomate, e meus primos mais novos corriam pela sala jogando algum jogo que envolvia muitos gritos. Minha mãe estava ajudando na cozinha e meu pai estava lá fora, no quintal, com o comandante Hawking, conversando sobre algo relacionado à arquitetura naval. Eu acabara de chegar, ainda com roupas civis, jeans, uma blusa simples, nada que sugerisse que eu havia passado os últimos 6 meses em uma zona de guerra. Ryan me viu primeiro. Britney, como a Força Aérea está te tratando? Coloquei minha bolsa perto da porta. Bem. Ocupada. Ele sorriu. Aquele sorriso fácil que sempre teve, o tipo de sorriso que fazia as pessoas gostarem dele mesmo quando ele era insuportável. É? E o que você anda fazendo? Preenchendo relatórios, programando voos? Eu poderia tê-lo corrigido. Poderia ter contado sobre a missão em que fornecemos cobertura para uma extração médica sob fogo, ou sobre a noite em que voei baixo o suficiente para desviar a atenção inimiga de um comboio que sofria baixas. Poderia ter mencionado a condecoração, o fato de estar sendo considerada para promoção antecipada a major. Mas não o fiz, porque a verdade é que eu não devia explicações a ele. Algo assim, disse. Ele riu, e alguns outros parentes se juntaram à risada, aquela risadinha educada e desconfortável que preenche o espaço quando ninguém sabe o que dizer. Minha mãe apareceu na porta, secando as mãos em um pano de prato, e me lançou um olhar que dizia, deixa pra lá. E eu deixei. Deixei como sempre deixava, mas algo mudou naquela noite. Talvez fosse o cansaço, ou talvez a percepção de que eu deixava isso acontecer há anos. Eu estava tão focada em provar meu valor nos lugares que realmente importavam, no cockpit, com meu esquadrão em combate, que nunca me preocupei em corrigir as coisas em casa. E esse silêncio permitiu que Ryan construísse sua própria narrativa, onde eu era apenas uma piloto que fazia papelada, e ele era quem realmente entendia o que significava ser forte. Depois do jantar, encontrei o comandante Hawking na varanda dos fundos. Ele estava encostado no corrimão, olhando para o quintal, com uma cerveja na mão. Ele olhou para mim quando saí, e por um momento nenhum de nós disse nada. Ouvi dizer que você fez um bom trabalho em Kandahar, disse finalmente. Eu dei de ombros. Só estou fazendo o meu trabalho. Ele assentiu lentamente, e pude perceber que ponderava suas palavras, decidindo quanto dizer. O Ryan não faz por mal. Ele só está tentando achar seu lugar. Olhei para ele, de verdade. Comandante Jack Hawking, um homem que passou 25 anos na Marinha, que liderou equipes nos lugares mais perigosos da Terra, que conquistou cada grama do respeito que carregava. E ali estava ele, justificando o filho. Eu sei, disse, mas ele não define meu lugar. Ele não respondeu, mas algo em sua expressão mudou. Um lampejo de reconhecimento, talvez até aprovação.
Levantou a cerveja em um pequeno brinde silencioso, e eu acenei de volta. O próximo encontro familiar foi um churrasco de 4 de julho. Mesmo quintal, mesma churrasqueira, mesmos parentes. Ryan estava lá com a namorada, falando alto sobre um novo programa de treinamento que estava desenvolvendo, algo sobre condicionamento funcional e resistência mental. Eu estava perto da geladeira pegando um refrigerante. Quando ele se virou para mim. Então, Britney, você já pensou em fazer algo mais prático? Quero dizer, voar é legal e tal, mas não é como se você realmente estivesse na linha de frente, sabe? Abri a tampa do refrigerante e dei um gole, deixando o momento se alongar. Meu pai, que estava virando hambúrgueres por perto, parou. A conversa da minha mãe com a tia Marianne vacilou, e o comandante Hawking, que estava do outro lado do pátio, virou a cabeça levemente, observando. Encontrei os olhos de Ryan. Eu estou na linha de frente, Ryan. É essa parte que você não entende. Ele piscou, pego de surpresa pela franqueza. Não quero dizer que sei o que você quis dizer, disse, mas estou te dizendo, você está errado. O silêncio que se seguiu foi diferente das pausas desconfortáveis de sempre. Este tinha peso. Meu pai voltou para a churrasqueira, mas percebi um leve sorriso em seu rosto. Minha mãe me deu um pequeno aceno. E o comandante Hawking levantou a cerveja novamente, apenas um pouco, o mesmo brinde silencioso. Ryan não insistiu. Mudou de assunto, começou a falar de outra coisa, mas a dinâmica havia mudado. Pela primeira vez, eu tracei um limite. E todos viram. Eu não precisava me explicar, justificar minha carreira ou minhas escolhas. Mas também não precisava deixar a insegurança de outra pessoa me definir. Essa foi a lição que aprendi lentamente, dolorosamente, ao longo de anos de destacamentos e encontros familiares. Respeito não é algo que se exige. É algo que se conquista e, às vezes, algo que você reivindica. Ryan e eu não conversamos muito pelo resto daquele verão. Não por raiva, mas por uma nova compreensão. Ele construiu sua identidade em torno da proximidade com a dureza, e eu construí a minha vivendo-a de verdade. Nunca íamos ver olho no olho. E tudo bem. Eu tinha minha vida. Ele tinha a dele. E a família finalmente começava a perceber a diferença. O ponto de virada aconteceu naquele churrasco de verão, copos vermelhos, crianças brincando de pega-pega, música country tocando ao fundo. Ryan estava no seu modo showman, contando histórias exageradas sobre seu treinamento. Eu estava na churrasqueira quando ele gritou do outro lado do quintal, alto o suficiente para todos ouvirem. Era final de agosto, aquele tipo de tarde úmida da Virgínia, em que o ar parece grosso bastante para nadar. Meu pai havia preparado a churrasqueira cedo, e ao meio-dia, o quintal estava cheio. Tias, tios, primos, vizinhos que frequentavam esses encontros há tanto tempo que eram praticamente família. Alguém trouxe uma caixa de som Bluetooth e tocava rock clássico, alto o suficiente para ser trilha sonora sem atrapalhar a conversa. Eu estava em casa há 3 dias, uma breve licença entre ciclos de treinamento. Eu já tinha 31 anos na época, ainda era capitã, mas os resultados da promoção poderiam sair a qualquer momento. Meu comandante de esquadrão havia me recomendado para major, e se a comissão concordasse, eu colocaria as folhas de carvalho no uniforme até meu próximo aniversário. Não contei a ninguém. Parecia que estava tentando provocar o destino. Ryan estava no centro das atenções perto da mesa de piquenique. Um grupo de primos mais novos e alguns vizinhos se reunia ao redor dele. Ele falava sobre alguma certificação nova que tinha conseguido, algo relacionado a treinamento intervalado de alta intensidade. Tinha aquele jeito animado que sempre surgia quando tinha uma audiência, gesticulando com as mãos, com a voz ecoando pelo quintal. Eu estava na churrasqueira ajudando meu pai com os hambúrgueres. Ele me pediu para observar a temperatura enquanto ia buscar mais gás, e eu estava ali com a espátula, vendo a carne chiar, quando a voz de Ryan cortou o burburinho. E então? Você fica preenchendo papelada para o exército? Levantei os olhos. Ele sorria para mim, aquele mesmo sorriso fácil, mas havia algo de performático ali. Ele queria uma reação, queria ser o engraçadão, o cara que podia zoar a prima realizada porque, afinal, era tudo em nome da diversão, certo? Enxuguei minhas mãos em um guardanapo, sem pressa. Não. Eu vou. Ele riu,
e algumas pessoas ao redor também, incertas. Ah é? Qual é o seu indicativo de chamada, então? A pergunta ficou no ar. Indicativos de chamada não são algo que a maioria dos civis entende. Pensam que é apenas um apelido, algo legal que você escolhe. Não percebem que é um sinal de respeito conquistado através das ações, dado pelas pessoas que voam ao seu lado. E definitivamente não entendem que alguns indicativos carregam peso além do esquadrão. Encontrei os olhos dele. Iron Vidal. O nome caiu como uma pressão antes da tempestade. O riso cessou. Algumas pessoas se entreolharam, confusas com a mudança repentina de tom, e o comandante Jack Hawking, que estava rindo com meu pai e alguns tios perto da geladeira, ficou completamente imóvel. Virou-se lentamente, os olhos fixos nos meus com uma intensidade que eu raramente tinha visto fora de ambientes militares formais. Por um momento, ele apenas me encarou, e pude ver que estava processando mentalmente, conectando informações, verificando o que acabará de ouvir. Então olhou para o filho. Garoto, peça desculpas. Agora. Ryan congelou. O sorriso deslizou do rosto, substituído por confusão e o primeiro lampejo de constrangimento. Pai, eu só. A palavra saiu sem entonação, sem margem para negociação. Não era uma sugestão. Não era um aborrecimento paternal. Era uma ordem carregada com todo o peso de 2 décadas e meia de experiência em comando. O rosto de Ryan ficou vermelho. Olhou para mim, depois para o pai, tentando entender o que acabará de acontecer. Eu não quis ofender. O comandante Hawking deu 3 passos em direção a ele, aproximando-se com aquele movimento controlado e deliberado que dizia que estava exercendo contenção. Você acabou de desrespeitar uma piloto de combate que salvou meus companheiros. Acha isso engraçado? O quintal ficou em silêncio. Até as crianças pararam de brincar, sentindo que algo significativo acontecia, mesmo sem entender exatamente o que. Minha mãe ficou parada perto da porta dos fundos, segurando uma jarra de limonada. Meu pai voltou com o botijão de gás e ficou na beira do pátio observando. A boca de Ryan se abriu e fechou. Eu não sabia. Você não sabia porque não perguntou. Disse o comandante Hawking. Você assumiu. Zombou. E agora vai se desculpar. Vi o momento em que o orgulho de Ryan entrou em conflito com o instinto de sobrevivência. Seu maxilar se contraiu, as mãos se fecharam ao lado do corpo. Por um segundo, pensei que ele poderia resistir, tentar salvar a própria dignidade argumentando. Mas então ele olhou para o rosto do pai e viu algo que o fez pensar melhor. Virou-se para mim e pude ver o esforço que foi necessário. Desculpe. Eu não sabia o que você fez. Assenti, aceitando. Tudo bem. Mas não estava tudo bem. Não realmente. Porque o comandante Hawking não havia terminado. Ele ainda estava ali, totalmente focado no filho. E quando falou novamente, a voz estava mais baixa, mas de alguma forma mais intensa. Iron Vidal é o indicativo da piloto que entrou em uma zona de extração quente na província de Elma para resgatar uma equipe de reconhecimento SEAL que estava encurralada e sofrendo baixas. Ela voou baixo a ponto de ser atingida. Limpeza o corredor tempo suficiente para que a evacuação médica entrasse e retirasse cada homem. Você entende o que isso significa? Ryan assentiu. Mas eu podia perceber que ele não entendia de fato. Ele compreendia que era significativo, que o pai respeitava, mas a realidade do que eu havia feito, os cálculos, o controle do medo, a precisão necessária para colocar a aeronave exatamente onde precisava enquanto eram disparados contra você estava além da sua referência. O comandante Hawking olhou para mim, e sua expressão suavizou apenas um pouco. Minha unidade ainda fala sobre você. Não sabem seu nome real, mas conhecem Iron Vidal, a piloto que não deixa ninguém para trás. Senti minha garganta apertar. Eu havia feito aquela missão 3 anos atrás, e desde então tentava não pensar muito sobre ela, não porque não fosse importante, mas porque ficar remoendo tornava mais difícil cumprir a próxima missão, e a seguinte ponto você não pode voar se estiver pensando em todas as formas de dar errado. Eu só fiz meu trabalho, disse eu. Você fez mais do que isso, disse ele. E meu filho vai se lembrar disso a partir de agora. Ele se virou para Ryan, e havia algo quase triste em sua expressão.
Se você quer respeito, você o conquista. Não destrói outra pessoa para se elevar. Entendeu? Ryan assentiu, o rosto ainda corado, o constrangimento agora misturado com algo que parecia vergonha. Sim, senhor. O comandante Hawking bateu uma vez no ombro dele, firme, mas sem ser duro, e depois se afastou, dirigindo-se à geladeira para pegar outra cerveja. A tensão se dissipou lentamente, as conversas recomeçando aos poucos, pessoas tentando fingir que não haviam acabado de testemunhar algo desconfortável e significativo. Meu pai se aproximou da churrasqueira, pegando a espátula da minha mão. Não disse nada, apenas apertou meu ombro do jeito que sempre fazia, aquele breve gesto que significava mais do que palavras. Minha mãe apareceu ao meu lado, deixando a jarra de limonada de lado e me envolvendo em um abraço rápido e apertado. Orgulhosa de você, sussurrou. Assenti, sem confiar na minha voz. Ryan permaneceu do outro lado do quintal pelo resto da tarde. Conversou com a namorada, ajudou a mãe a carregar comida, brincou com os primos mais novos, mas não chegou perto de mim, e eu também não o procurei. Ambos precisávamos de espaço para processar o que havia acontecido. Mas, quando o sol começou a se pôr e as pessoas começaram a se preparar para ir embora, percebi que ele me observava do outro lado do quintal. Nossos olhos se encontraram, e por apenas um instante, vi algo diferente em sua expressão. Não respeito, ainda não, mas talvez o início de compreensão, a percepção de que o mundo era maior do que ele pensava, e que a coragem se manifesta de formas que ele nunca considerou. Acenei para ele com a cabeça, e após uma breve hesitação, ele fez o mesmo. Não foi reconciliação. Nem mesmo uma trégua de fato, mas foi um começo. Depois daquele dia, a dinâmica familiar mudou. Ryan evitava minha presença. O pai dele não. Uma semana depois, ele apareceu discretamente. Sem uniforme, sem patente, apenas um homem mostrando respeito. Bateu à porta do meu apartamento às 18 horas de uma terça-feira. Eu estava com roupa de corrida, prestes a sair para o treino da noite, quando ouvi a batida. Pelo olho mágico, vi o comandante Hawking parado no corredor, vestindo jeans e camiseta da marinha, mãos nos bolsos. Sem visita formal, sem cerimônia, apenas ele. Abri a porta. Senhor. Ele balançou a cabeça. Jack, apenas Jack hoje à noite. Afastei-me e deixei-o entrar. Meu apartamento era simples. Padrão militar. Eu costumava brincar, um sofá, uma TV, uma pequena mesa de cozinha com 2 cadeiras, livros sobre aviação e história militar alinhados em uma prateleira, algumas fotos em outra. Meu esquadrão, meus pais, uma foto minha em frente à aeronave após meu primeiro voo solo. Nada pessoal o suficiente para machucar se eu precisasse empacotar tudo e me mudar de repente. Ele olhou ao redor, assentiu lentamente, e então se voltou para mim. Tem 1 minuto? Claro. Sentamos à mesa da cozinha. Ofereci café, mas ele recusou. Ficamos ali, no tipo de silêncio que teria sido estranho com qualquer outra pessoa. Com ele, parecia adequado. O comandante Hawking não era um homem que desperdiçava palavras. Quando falava, importava. Queria me desculpar, disse finalmente por não ter dito algo antes. Balancei a cabeça. Você não me deve desculpas. Devo, disse ele. Eu sabia o que você havia feito. Conhecia seu indicativo, conhecia a história, e deixei meu filho zombar de você nos encontros familiares porque pensei. Ele pausou, escolhendo as palavras cuidadosamente. Pensei que era inofensivo. Pensei que você era forte o suficiente para lidar com isso. E você era. Mas isso não torna certo. Não sabia o que dizer. Parte de mim queria ignorar, dizer que não importava, que eu já havia aprendido a deixar comentários assim escorrerem. Mas outra parte, aquela que carregava o peso de anos sendo subestimada, precisava ouvir o que ele dizia. Eu era forte o suficiente para lidar com isso, disse. Mas não deveria ter tido que lidar. Ele assentiu. Não, você não deveria. Ele se recostou na cadeira e, pela primeira vez desde que eu o conhecia, parecia cansado. Não fisicamente, mas do tipo de cansaço que se carrega quando se carrega arrependimento. Ryan é meu filho e eu o amo, mas não fiz nenhum favor a ele deixando que se aproveitasse da minha reputação. Pensei,
Não sei no que pensei, que ele descobriria por conta própria, que encontraria seu próprio caminho. Mas, em vez disso, ele construiu toda a sua identidade em torno da proximidade de algo que nunca fez de verdade. Ele não é uma pessoa má, disse eu, e falava sério. Ray era inseguro, performático, às vezes insuportável, mas não era malicioso. Ele estava perdido. Não, ele não está, concordou Jack. Mas é covarde em aspectos que importam. E isso é tanto minha responsabilidade quanto dele. Ficamos assim por um momento. Pela janela, eu via o sol se pondo, projetando longas sombras pelo estacionamento. Ao longe, um alarme de carro disparou e depois parou. Você voou naquela noite em Elman, disse Jack. Não era uma pergunta. Sim, senhor. Sabe, um daqueles SEALS era meu antigo ESO, o tenente-comandante Barnes. Ele me contou quando voltou aos Estados Unidos. Disse que havia uma piloto que entrou baixa, limpou o corredor, tomou fogo para fazer isso. Ele disse que devia a vida a alguém com o indicativo Iron Vidal, mas não sabia quem você era. Não sabia seu nome verdadeiro. Assenti lentamente. Eu não fiz isso para reconhecimento. Eu sei, disse Jack. É isso que faz valer a pena. Ele entrou no bolso e puxou uma pequena moeda, uma challenge coin da nave Seal, gasta nas bordas de tanto tempo carregada. Ele colocou a moeda na mesa entre nós. Isso é da minha unidade, dos caras que estavam lá naquela noite e dos que vieram depois. Barnes me enviou, pediu que eu te encontrasse e entregasse. Demorei 3 anos para perceber que você era da família. Peguei a moeda, sentindo o peso dela na palma da mão. Era mais pesada do que parecia, o metal frio contra a pele. O tridente dos SEALS estava gravado de um lado, e o distintivo da unidade do outro. Não posso aceitar isso, disse eu. Você já ganhou, disse ele. Isso não é discutível. Fechei os dedos ao redor da moeda e assenti, sem confiar na minha voz. Jack se levantou, e eu o segui. Na porta, ele parou e se virou para mim. Ryan vai ter que encontrar seu próprio caminho. Mas vou garantir que ele entenda o que é serviço de verdade, o que é coragem de verdade, e vou garantir que ele saiba que as pessoas que importam não precisam ficar falando sobre isso constantemente. Elas simplesmente fazem o trabalho. Obrigada, disse eu. Ele balançou a cabeça. Obrigado pelo que você fez naquela noite e por todas as noites desde então. Por servir com honra, mesmo quando ninguém em casa entendia o que isso significava. Depois que ele foi embora, fiquei perto da janela por um longo tempo, observando os últimos raios de luz do dia desaparecerem. A moeda ainda estava na minha mão, e eu a virava várias vezes, sentindo os relevos e sulcos. Era uma coisa pequena, na verdade, apenas um pedaço de metal, mas representava algo maior. Reconhecimento das pessoas que realmente entendiam, que estiveram lá, que sabiam o que custou. Eu não precisava que minha família entendesse o que eu fazia. Sabia disso há anos. Mas ter alguém como Jack Hawkin fazendo essa ponte, traduzindo meu serviço em termos que eles finalmente pudessem compreender, significava mais do que eu esperava. Na manhã seguinte, fui correr e depois me apresentei ao serviço às 6 horas. Meu comandante de esquadrão me chamou ao escritório às 8h30. Os resultados da promoção haviam saído. Eu seria promovida a major, efetiva em 30 dias. Liguei para meus pais naquela noite para contar. Minha mãe chorou. A voz do meu pai engrossou de orgulho. Eles sempre me apoiaram, mesmo quando não entendiam totalmente minha carreira. E ouvir a alegria deles me lembrou que algumas coisas, família, amor, orgulho, transcendem a compreensão. Não liguei para Ryan. Essa ponte teria que ser reconstruída lentamente, se é que seria reconstruída. Mas pensei nele ao desligar o telefone, me perguntando se o pai dele havia conversado com ele, se ele estava começando a ver o mundo de forma diferente. Espero que sim, mais pelo bem dele do que pelo meu. A moeda ficou no meu criado mudo, ao lado das minhas dog tags e do meu certificado de graduação. Olhava para ela todas as manhãs ao me vestir para o trabalho, um lembrete de que as pessoas que importavam já sabiam. O resto acabaria entendendo, ou não. De qualquer forma, eu tinha um trabalho a fazer. No próximo encontro familiar, eu não me escondi. Quando alguém brincou sobre pilotos de escritório,
respondi diretamente, sem me defender, apenas com fatos. Eu faço apoio aéreo aproximado. Não é glamouroso, mas salva vidas. Ryan tentou mudar de assunto, mas o tom da conversa havia mudado. O respeito do pai dele havia transformado a sala. Ele finalmente murmurou. Não quis dizer nada com isso. Encontrei seus olhos. Eu sei que foi só isso. Limites nem sempre precisam de volume, apenas clareza. O encontro foi em outubro, uma reunião menor que os churrascos de verão, apenas família direta e alguns vizinhos próximos. O tipo de jantar casual de domingo que minha mãe gostava de organizar quando o clima começava a esfriar. Assado, purê de batatas, vagem com bacon, comida que lembrava a infância. Naquela época, já fazia 2 meses que eu era major. A promoção havia sido confirmada no prazo, e eu havia colocado as folhas de carvalho em uma pequena cerimônia no esquadrão, com meu líder de voo e alguns colegas pilotos presentes. Meus pais quiseram ir, mas o horário não permitiu. E, honestamente, preferi assim. A cerimônia não era sobre eles. Era sobre o trabalho, o serviço, o compromisso com as pessoas com quem eu voava. Mas usei a patente quando cheguei à casa dos meus pais naquele domingo. Não para fazer um exibicionismo, exatamente, mas porque vinha direto de um briefing matinal na base e não havia me trocado. Entrei vestindo meu uniforme de serviço, casaco azul, asas prateadas, as novas folhas de carvalho nos ombros. Minha mãe me viu primeiro e parou no meio da frase, interrompendo a conversa com a tia Mariane. Oh, Britney, você parece tão oficial. Desculpe, disse eu. Não tive tempo de me trocar. Meu pai saiu da cozinha, me viu e sorriu. Aquele sorriso privado que ele dá quando está orgulhoso, mas não quer fazer alarde. Major, disse ele, testando a patente. Cai bem em você. Ryan já estava lá, sentado no sofá com a namorada, agora noiva. Eles haviam se noivado um mês antes, e minha mãe estava radiante, mergulhando imediatamente nos preparativos do casamento com a tia Mariane. Ryan olhou para cima quando entrei, e vi que percebeu o uniforme, a patente, o distintivo. Sua expressão mudou. Surpresa. Talvez uma pontinha de algo que eu não conseguia identificar antes de voltar à neutralidade. Ei, Britney, disse ele. Oi. O comandante Hawkins chegou 20 minutos depois, trazendo uma torta comprada pronta e um six-pack de cerveja. Ele apertou minha mão ao me ver, firme, profissional, e assentiu para as folhas de carvalho. Parabéns, Major. Obrigada, senhor. Jack, ele corrigiu, do jeito que sempre fazia agora. O jantar foi fácil, confortável. Comemos na sala de jantar, usando os pratos bons que minha mãe reservava apenas para reuniões de família. As conversas fluíam naturalmente, meu pai falando sobre um projeto no trabalho, a tia Mary perguntando sobre locais para o casamento, minha mãe atualizando todos sobre um primo que acabará de ter um bebê. Eu ouvi a maior parte do tempo, apenas intervindo quando falavam comigo, mas contente em deixar o barulho passar. Então alguém, acho que foi um dos vizinhos, um eletricista aposentado chamado Frank, que conhecia minha família há décadas, fez uma piada sobre pilotos. Sabe o que dizem sobre os pilotos da Força Aérea, né? São motoristas de ônibus glorificados com escritórios melhores. Ele estava rindo, claramente sem intenção de ofender, apenas repetindo uma velha piada de rivalidade militar que provavelmente ouvirá décadas atrás. Algumas pessoas riram educadamente. Deixei meu garfo na mesa e olhei para ele. Não estava zangada, nem ofendida, apenas direta. Eu faço apoio aéreo aproximado. Não é glamouroso, mas salva vidas. A mesa ficou em silêncio. O sorriso de Frank vacilou. Ah, eu não quis, disse ele. Mas já que estamos falando sobre isso, apoio aéreo aproximado significa que estou fornecendo cobertura para tropas em solo em zonas de combate ativas. Quando estão encurraladas, sob fogo, com pouca munição, estou por cima. Sou eu quem garante que elas voltem para casa. Minha mãe se remexeu na cadeira, desconfortável com a seriedade repentina. Ryan encarava o prato, mas o comandante Hawkins assentia levemente, e meu pai tinha aquele mesmo sorriso orgulhoso que mostrara antes. Frank pigarreou. Isso é trabalho de verdade. Peço desculpas. Não deveria ter feito piada com isso.
Está tudo bem, disse eu, pegando meu garfo de novo. A maioria das pessoas não sabe o que fazemos. Não é uma crítica, apenas um fato. A conversa seguiu depois disso, mas algo havia mudado. As pessoas começaram a me fazer perguntas de verdade, não piadas. Que tipo de aeronave eu pilotava? Quanto tempo duravam meus destacamentos? Como era ser uma das poucas mulheres na minha área? Respondi honestamente, sem exageros. Não estava tentando impressionar ninguém. Só estava cansada de ser mal compreendida. Cansada de deixar a ignorância alheia moldar como eu era percebida. Ryan ficou em silêncio na maior parte do tempo. Em um momento, quando mencionei uma missão em que havíamos fornecido cobertura para um comboio que havia atingido uma IED, ele interveio. Parece intenso, deve ser difícil, parou, pareceu reconsiderar as palavras. Deve exigir muito foco. Exige, disse eu. Ele assentiu e vi que olhou para o pai, que acompanhava a troca com aquela expressão avaliadora de sempre, como se estivesse medindo o filho contra algum padrão interno. Depois do jantar, ajudei minha mãe a limpar a mesa enquanto os homens se mudavam para a sala. Pela porta, eu podia ouvir Ryan conversando com o pai, a voz mais baixa do que o habitual, séria. Não consegui distinguir as palavras, mas o tom era diferente de sua performance habitual. Ele parecia realmente fazer perguntas, em vez de discursar. Quando trouxe o café, Ryan me chamou com um olhar. Ei, posso falar com você um instante? Saímos para o quintal dos fundos. Estava frio, aquele frio cortante de outubro que prometia que o inverno não estava longe. Envolvi os braços ao redor de mim, e Ryan me passou a jaqueta sem pensar. Um gesto pequeno, mas significativo. Queria pedir desculpas, disse ele, por tudo que falei antes, as piadas, os comentários. Eu não entendia o que você realmente fazia. Eu sei, disse eu. Meu pai conversou comigo depois daquele churrasco. Realmente conversou comigo, não apenas os discursos de incentivo de sempre. Ele disse que eu estava agindo como um idiota, vivendo da sua reputação sem conquistar nada por mim mesmo. Não respondi. Isso não era sobre eu validar os sentimentos dele ou absolvê-lo. Era algo que ele precisava resolver sozinho. Estou tentando melhorar, continuou. Tentando descobrir quem eu sou fora de ser apenas o filho dele ou o cara que conhece militares. É mais difícil do que pensei. Sempre é, disse eu. Ele deu uma risadinha autoirônica. É. De qualquer forma, só queria que você soubesse. Eu respeito o que você faz. Eu deveria ter dito isso anos atrás. Devolvi a jaqueta a ele. Não quis dizer nada com isso, disse eu, ecoando suas palavras do churrasco, mas sem malícia, apenas reconhecimento. Ele sorriu, entendendo a referência. Justo. Voltamos para dentro, e o resto da noite passou sem incidentes. Quando saí, o comandante Hawking me acompanhou até o carro. Ele está tentando, disse Jack. É desajeitado, mas está tentando. Eu sei, disse eu. Você não facilitou para ele hoje à noite. Não estava tentando dificultar, disse eu. Só estava sendo honesta. Jack assentiu. Bom. Ele precisa aprender que respeito não é dado automaticamente. É conquistado e, às vezes, reivindicado. Entrei no carro e dirigi de volta para a base, a conversa se repetindo na minha mente. Eu não tinha saído para provar nada naquela noite. Só estava cansada de ser pequena, cansada de deixar as ideias equivocadas dos outros me definirem. E, ao me posicionar, mesmo que gentilmente, criei espaço para algo diferente. Não era reconciliação, ainda não, mas era uma possibilidade. E isso já parecia suficiente. Ryan teve dificuldade com um novo equilíbrio. Sem a aprovação automática do pai, ele precisava conquistá-la. Enquanto isso, minha própria carreira avançava. Promovida a major aos 33 anos, liderando uma unidade de voo. Em casa, a narrativa mudou silenciosamente. Meus parentes começaram a me apresentar de maneira diferente, não mais como nossa garota da Força Aérea, mas como Major Hawking, piloto do 119º Esquadrão de Caça. O respeito nem sempre chega com aplausos. Às vezes, ele aparece na forma como as pessoas param de subestimá-la.
A mudança não foi imediata nem dramática. Aconteceu em pequenos incrementos ao longo dos 2 anos seguintes, como erosão trabalhando sobre a pedra. Cada reunião de família trouxe mudanças sutis, um tom diferente na forma como falavam comigo, perguntas que pressupunham competência em vez de curiosidade superficial, apresentações que incluíam meu posto e função, em vez de referências vagas às Forças Armadas. Fui promovida a major aos 33 anos, ligeiramente adiantada em relação à linha do tempo típica de promoções. Meu comandante de esquadrão havia escrito uma recomendação forte, enfatizando não apenas minhas horas de voo e registro de combate, mas também meu potencial de liderança. Quando a promoção foi oficializada, eu já atuava como comandante adjunta de voo, gerenciando cronogramas, treinando pilotos juniores e lidando com a máquina administrativa que mantinha nosso esquadrão operacional. Comandar uma unidade de voo significava a responsabilidade por 12 pilotos e suas missões. Significava briefings às 5h30, debriefings que se estendiam após as 22 horas, e o peso de saber que cada decisão que eu tomasse poderia impactar se alguém voltaria para casa. Significava menos tempo na cabine e mais tempo gerenciando, planejando e coordenando. Alguns pilotos odiavam a transição de voar para liderar. Eu descobri que era boa em ambos. Enquanto isso, Ryan estava lutando. Seu noivado terminou 6 meses depois daquele jantar de outubro, com sua noiva decidindo que queria alguém com mais direção, mais estabilidade. Ele havia deixado a academia e começado a trabalhar em uma empresa de logística, dirigindo rotas e carregando caminhões. Trabalho honesto, necessário, mas muito diferente da vida que ele havia imaginado para si. Soube disso através da minha mãe, que tentava ser diplomática, mas não conseguia esconder sua preocupação. Ele está apenas se procurando, disse ela em uma de nossas ligações, tentando entender quem ele deveria ser. Não comentei. A jornada de Ryan não era minha para julgar ou consertar. No Natal daquele ano, ele apareceu na reunião da família mais quieto do que o habitual. Sem grandes histórias, sem performance. Ajudou a montar as mesas, brincou com os primos mais novos, e quando alguém perguntou sobre o trabalho dele, respondeu simplesmente: logística. É um bom trabalho. O comandante Hawking havia se aposentado da Marinha naquela época, e a aposentadoria lhe caiu bem. Ele assumiu uma posição de consultoria em uma empresa de defesa, assessorando sobre logística de operações especiais. Parecia mais relaxado, menos sobrecarregado pelo peso do comando ativo. Ele e Ryan conversavam mais, conversas de verdade, em vez das palestras unilaterais que caracterizavam o relacionamento deles antes. Vi-os do lado de fora durante a reunião de Natal, encostados na cerca que delimitava o quintal dos meus pais. Conversavam calmamente, Ryan com as mãos nos bolsos, Jack de braços cruzados, mas com postura aberta. O que quer que estivessem dizendo, parecia importante. Quando voltaram para dentro, Ryan encontrou meu olhar e assentiu. Não estava arrependido, nem performando, apenas reconhecendo. Eu retribuí o aceno. Na primavera seguinte, me ofereceram o comando de um esquadrão de voo. Não mais apenas comandante adjunta de voo, mas a posição completa, comandante de esquadrão, responsável por 60 pilotos e pessoal de apoio. Isso significava uma nova base, uma mudança para a Nellis Air Force Base, em Nevada. Mais responsabilidade, mais riscos e um cargo de liderança que poderia definir o resto da minha carreira. Aceitei imediatamente. Minha família organizou um jantar de despedida antes da mudança. Minha mãe chorou, como sempre que eu partia, mas agora havia orgulho misturado à tristeza.